Olá, esta é a nossa terceira aula, ou seja, a nossa terceira semana de aula. Essa aula vai ser mais curtinha, porque nós estamos envolvendo poucos assuntos nela e, portanto, em poucos slides. Mas eu quero te lembrar que não deixe de olhar o comunicado que tem lá no mural, que explica e fala como é que será a organização das nossas aulas daqui para frente. Todos os recados que estão no mural, vale a pena que você clique, abra-os, leia-os com cuidado, com muito carinho, para que você possa organizar também seus estudos, certo? Então vamos lá. Nós estamos agora tratando de falar sobre não quis ir não. Agora foi. Sobre os impactos da ciência e da tecnologia nas relações econômicas e também de trabalho na América e na África. Então, como é que a ciência como um todo, como a produção de tecnologias, como as novas técnicas, interferem nas relações econômicas e de trabalho nos dois continentes, América e África? Então, eu acompanho vocês. Mas é claro que a gente precisa entender a participação de alguns órgãos componentes da ONU, aqui na América, na África e outras partes do mundo também. Lembrando que a função delas tem a ver com essa questão de tecnologias, novas técnicas, e tem a ver também com o impacto que isso gera na vida de cada cidadão. O fato é que esses quatro citados, inclusive está no PET de vocês, têm uma contribuição à parte. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela procura fazer uma produção ou incentivar uma produção de alimentos com desenvolvimento agrícola e sustentável que possam ajudar no combate à fome e à pobreza. Ou seja, vai garantir uma segurança alimentar muito maior, ao mesmo tempo que tem um maior aproveitamento sustentável dos recursos do planeta. Essa é uma maneira da gente pensar tecnologias e técnicas que têm um impacto positivo em nossas vidas. A outra é a OMS, e com certeza você deve ter ouvido falar bastante dela ao longo desses últimos meses aí, né? De recomendações da OMS, de coisas, né? De definições da OMS. Ela atua nas questões relacionadas à saúde da população, especialmente em relação a indicadores, né? De indicadores de qualidade de vida, indicadores de saúde coletiva. Tudo isso é relacionado a técnicas que impactam as nossas vidas. O PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, visa promover a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de seus recursos. É evidente que o PNUMA, juntamente com as NUMADs, que são Conferências das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, eles vão incentivar, eles tentarão promover a todo custo maneiras em que o meio ambiente ele fique o mais equilibrado possível e que os recursos do meio ambiente sejam melhor utilizados, sejam melhor aproveitados pela humanidade. O último citado pelo PET lá é a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que visa promover a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Aqui no Brasil, a gente vê atuações muito fortes deles, especialmente relacionado à educação de crianças e adolescentes e também à alimentação de crianças e adolescentes. Não poderia deixar de falar da questão de que na América existem alguns organismos que implementam projetos de integração, de cooperação, de desenvolvimento, que são entre os diversos governos aqui na América. Três organismos vão acabar se destacando, que é a OEA, Organização dos Estados Americanos, OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, e a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL. A CEPAL talvez seja aquela que apareça um pouco mais do que as outras, a título de algumas discussões socioeconômicas aqui no Brasil, em livros, especialmente em livros didáticos e outros livros no Brasil aqui. São projetos que têm caráter diversos, né? Entre eles intercâmbios, propagandas, difusão de músicas e de questões culturais também. Não poderia deixar de falar, isso aqui que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que inclusive tem no Brasil há muito tempo,
e de repente um dos gestores da FAO decidiu levar esse programa para a FAO e ir lá para a África, de maneira que conseguisse combinar, né, iniciativas de uma alimentação escolar de melhor qualidade, associada à oferta da oferta da agricultura familiar, no sentido de variar a quantidade de alimentos e fontes de alimentos e melhorar essa saúde dos alimentos aí. Essa é uma iniciativa que partiu do Brasil e do Reino Unido, e, na verdade, eles incentivam e procuram fazer com que haja introdução de alimentos ricos em proteínas nos cardápios escolares, como legumes, frutas, verduras e outros, tirados do próprio país, né, tirados da agricultura familiar estabelecida no próprio país, ou seja, uma compra local, à exceção somente do Senegal, que permite aí a aquisição de arroz, que é seria essa a única fonte local aí. É claro que essa iniciativa já beneficiou uma grande quantidade de pequenos agricultores e também uma boa quantidade de alunos também. Note que os países citados, como Etiópia, Malawi, Moçambique, Níger e Senegal, são países muito pobres, países que, inclusive, a alimentação das pessoas é uma alimentação ainda muito frágil, muito parca. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, após a segunda metade do século XXI, eu diria após o início da segunda metade do século XXI, tem também início a chamada Terceira Revolução Industrial, que é a mesma coisa que Revolução Técnico-Científico Informacional. É a aliança de meios técnicos, de desenvolvimento de novas técnicas, juntamente com meios científicos, universidades e institutos técnicos, e também associou especialmente mudanças e transformações relacionadas à informática. Virou uma grande revolução. E dentro dessa grande revolução veio o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, que foi extremamente acelerado e vem acontecer de forma mais acelerada. A terceira revolução industrial não é a chamada Revolução 4.0. A Revolução 4.0 é chamada de Revolução Pós-Moderna, e deu curso aí, aproximadamente início, no caso 2000, 2010, início do século XXI, 2010. Então, é importante falar isso. A Revolução Técnico-Científica Informacional, ela acontece, né, de maneira que nós temos aí o declínio do Fordismo e a ascensão do toyotismo acontecendo especialmente no Japão e que passa a acontecer no mundo todo. Também é importante lembrar das empresas transnacionais, que são empresas que buscam aproveitar melhor fatores locacionais fornecidos pelos lugares em que se alocam. Isso quer dizer que elas buscarão aproveitar muito melhor as vantagens produtivas de cada região para aumentar os seus lucros e, obviamente, reduzir os custos de produção. Dentre essas vantagens, pode-se falar de incentivos fiscais, acesso à energia farta e relativamente barata, ter uma infraestrutura energética e de transporte também que permita escoamento de produção, mercado consumidor volumoso, né, com capacidade para comprar também, dentre outros elementos que elas consideram. No continente americano, nós temos, a título de separar ricos, pobres, desenvolvidos, subdesenvolvidos, nós temos aí uma separação básica, né, que é a América anglo-saxônica, inclusive é uma das propostas de regionalização da América, e a América Latina. A América anglo-saxônica é aquela que envolve Estados Unidos e Canadá, que são países de elevado desenvolvimento econômico, eles são muito industrializados, eles produzem técnicas e utilizam tecnologia de ponta também. Por isso, eles tendem a ter um maior desenvolvimento econômico ainda e uma capacidade de juntar, né, investimentos muito maior. Já os países da América Latina, que são os demais, vai ter predomínio de indústria têxtil, de alimentos e bebidas. Essas indústrias elas têm como característica a baixa empregabilidade de tecnologia, empregam tecnologia muito simples, talvez, e mão de obra, que ela, além de ser barata, ela ainda é pouco ou não é qualificada. Assim sendo, há uma tendência de que a produção fique com custo baixo, porque não tem maiores gastos aqui. Como se não bastasse, esses países têm a sua agropecuária voltada para exportação. E a exportação é de produtos, né, que tendem a ser produtos primários, como, por exemplo, arroz, soja, milho,
e outros do gênero, que são normalmente advindos de propriedades monocultoras. São fatores também que contribuem para a caracterização dos países. Nós encerramos dizendo que quanto maior for a participação do setor de serviços, ou seja, que é o terciário, no PIB do país, há uma tendência desse país juntar um pouco mais de dinheiro, ser um pouco mais desenvolvido e rico. O exemplo que você vê aqui na terceira linha, contando que a primeira é a participação, o título, né? Participação dos setores da economia. A segunda linha vem lá colocando as categorias, país, agricultura, indústria, serviços. E aí, a partir da terceira linha até a última, entram os países. O Brasil, na terceira linha, vislumbra aí a melhor posição por causa dos seus serviços, que contribuem com 73,3% do PIB do Brasil. Quem apresenta o pior desempenho de PIB, do PIB de serviços, é o Paraguai, com 49,7% apenas. Os outros estão um pouquinho melhores. A gente encerra, então, dizendo que é uma apresentação de slide retirada quase que exclusivamente, melhor dizendo, do seu PET. Então, vale a pena que você o leia, que você o estude, vai te ajudar bastante nas suas andanças pelo conhecimento. Forte abraço e até a próxima.